Em 21 de setembro de 2025, ocorreu no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, o memorial a Charlie Kirk, reunindo dezenas de milhares de pessoas e com direito a púlpito com vidro blindado. E falaram o presidente Donald Trump e o vice dele e a viúva Erika, entre outros nomes importantes como Ben Carson, Tucker Carlson, Marco Rubio, dentre outros. Houve momentos de louvor e apresentações. Erika emocionou ao afirmar que perdoa o acusado do assassinato. Em tom político-religioso, Trump chamou Kirk de mártir e discursou amplamente. O evento também marcou o aperto de mão público entre Trump e Elon Musk. A organização preparou arena extra para superlotação. Diante da expectativa de público, o memorial teve audiência combinada de internet e TV, estimada em aproximadamente 20 milhões de espectadores, segundo levantamentos preliminares das plataformas. O evento foi basicamente um evento político-religioso, um evento quase ecumênico, pois reuniu pessoas de várias vertentes religiosas, católicos, protestantes e espiritualistas, juntamente com políticos. Dessa maneira, a morte de Charlie Kirk praticamente uniu os três componentes de Babilônia: o mundo católico, o mundo protestante e o mundo espiritualista. Sim, pasmem vocês, existe até um movimento espiritualista, um grupo esotérico chamado Compasso Esotérico, atribui a ela a personificação do divino para o futuro da América. Para eles, ela é um farol do poder feminino divino que se destaca na América e no mundo, surgindo de uma perda inimaginável. Assim, esse trágico evento ocorrido com Charlie Kirk está dando pano para manga. Alguns que discursaram em seu evento usaram palavras que talvez eles nem saibam, ou talvez eles devam saber, não sei. Mas eles falaram, e o mais importante é que as palavras soam como, por exemplo, o dragão vai acordar, devemos levar as pessoas para a igreja aos domingos. A América está precisando de um reavivamento espiritual a partir do governo. Então, tem muitas falas nessa direção e muitas pessoas estão aproveitando o exemplo de vida dele, de Charlie Kirk, e estão usando para promover o sábado. Sim, uns para o sábado do sétimo dia e outros para o sábado falso, o domingo. De qualquer forma, o sábado está sendo propagado. E quem se tocar vai se incomodar e vai querer saber mais sobre a verdade, sobre o sábado, a verdade do sábado, porque está sendo muito divulgado. Mas o que ficou bem claro é que a partir desse evento, muitos passaram a guardar o sábado. Uns, o sábado do sétimo dia e outros, o sábado espúrio. Dizem que passaram a guardar o sábado indo para a igreja, aos domingos. De qualquer forma, esse evento serviu para municiar os ativistas do sábado espúrio, com essa carta na mão, para acelerar e motivar o Congresso a aprovar a lei trabalhista do projeto 2025, que regula sobre a punição às empresas que trabalham no sábado deles, obrigando a pagar horas extras ao funcionário que trabalha no domingo, desestimulando a abertura do comércio aos domingos. O tom dos discursos foi da necessidade de um reavivamento espiritual nos Estados Unidos que só pode vir através do governo. Vemos então que o povo está clamando para o Estado legislar, botar ordem na casa, em questão de que, em matéria de igreja, em matéria que é própria da igreja, mas a igreja não ensina os ensinamentos de Deus, porque se a igreja ensinasse os mandamentos de Deus, teríamos menos cidadãos cometendo delinquências. Mas como a igreja não ensina, não prega os mandamentos de Deus, então ela vai bater na porta do Estado para o poder civil fazer aquilo que ela deveria fazer, transformar as pessoas para serem cidadãos de bem, para serem cidadãos aptos a morar em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do universo. Mas como? Sem ensinar os mandamentos de Deus? Impossível. Assim, será dessa maneira que será formada a imagem da besta. Diante do clamor popular, o povo religioso vai bater na porta do governo, suplicando uma legislação que obrigue as pessoas a descansarem num dia da semana para irem à igreja, no domingo.
Agora, o surpreendente é ver Ben Carson falando das atividades dos comunistas, como eles tentaram implantar o comunismo nos Estados Unidos, como tentaram tomar os sindicatos, as mídias, as escolas, etc. Coisa que aqui no Brasil é muito comum, eles já dominaram há muito tempo. Mas, enquanto a panela está fervendo, anjos estão correndo de um lado para outro, os últimos arranjos estão sendo preparados, estão sendo feitos para terminar a lista dos aprovados. E ainda assim, tem adventista querendo lutar pelo poder temporal. Ao passo que o profeta Daniel disse que todos os metais da estátua vão se transformar em palha, isso é, todos os governos do mundo vão passar. Em Apocalipse diz que eles serão lançados no lago de fogo. Nós devemos lutar pela pátria celestial. Devemos lutar pela pátria que vai durar para sempre. Devemos trabalhar pela formação e transformação de pessoas que vão fazer parte do reino de Jesus Cristo, o reino eterno. Please welcome to the stage Dr. Ben Carson. Obrigado. É maravilhoso ver tantas pessoas aqui com um propósito tão triste, mas também maravilhoso. Nós do American Cornerstone Institute lamentamos com todos ao pensar na perda de nosso amigo e parceiro Charlie Kirk. Mas você ouviu alguma figura política na semana passada dizendo que Charlie Kirk era ignorante porque não tinha diploma universitário? Eu o vi dando voltas em pessoas com diploma universitário. Sabe, eu me pergunto se essa figura política percebe que a maior parte do aprendizado e da vida vem fora da sala de aula. E estou muito feliz em ver os jovens da nossa terra se misturando com pessoas mais velhas como eu e caminhando na mesma direção e entendendo que nossa nação foi fundada sobre os princípios que nos permitiram subir do nada ao pináculo do mundo em tempo recorde. Isso não foi acidente. Foi por causa do que acreditávamos, incluindo nossas crenças judaico-cristãs, de que nossos direitos vêm do nosso Criador e não do governo. Agora, por muitas décadas, houve pessoas que tentaram mudar fundamentalmente quem somos. E havia um homem chamado Cleon Skousen que escreveu um livro chamado Os Comunistas Nus nos anos 50. E ele expôs as coisas que estavam sendo feitas pelos marxistas para ganhar o controle do nosso país. Coisas como ganhar o controle do sistema de educação pública e dos sindicatos de professores para que pudessem se infiltrar e doutrinar nossos jovens. Foi um esquerdista radical que disse: "Dê-me seus filhos para ensinar por 4 anos e a semente que eu semear nunca será arrancada." É por isso que está acontecendo. Eles também tinham o objetivo de ganhar o controle da mídia e de Hollywood para que pudessem mudar a cultura na América, tornando a perversão sexual normal, natural e saudável. E falando nisso, expulsar Deus da nossa sociedade e mudar o Evangelho para o Evangelho social. Vocês já perceberam que muitos pregadores não querem falar sobre o que está na Bíblia se isso for contrário ao Evangelho social? Bem, eu desafio os ministros por aí a falar sobre o que a Bíblia diz e não sobre o que os esquerdistas dizem e a embarcar no reavivamento que está por vir. Não seremos capazes de pará-lo. Vocês veem evidências disso aqui neste estádio. Todos nós faremos parte disso. Adoro o fato de Erika assumir o comando e de levarmos esse momento decisivos a um nível muito significativo. Quero que todos nos lembremos de que não podemos ser a terra dos livres se não formos o lar dos bravos. Temos que defender aquilo em que acreditamos.
stand up for what you believe in. And in closing, I want to read a passage from John 12:24. Remembering that Charlie was shot. Lembrando que Charlie foi baleado às 12:24. Em verdade vos digo que é Cristo quem fala. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quero agradecer a Charlie por seu sacrifício, porque muitos frutos serão colhidos. Obrigado. A profecia dos 7 reis ou 7 cabeças parece ser muito enigmática para algumas pessoas, e se você perguntar para 5 pastores, cada um deles provavelmente dará uma interpretação diferente. E se adicionarmos mais o dragão vermelho com 7 cabeças, então a confusão só aumentará e quase funde a cabeça de alguns, mas neste estudo você será devidamente esclarecido sobre essas profecias, porque nós usaremos somente a Bíblia. Não acrescentaremos nada, nem diminuiremos, pois tem aparecido muitos vídeos sobre esse tema, e cada um com uma interpretação distinta e muitas vezes até certo ponto estranha. Aqui nós usaremos somente a Bíblia e a história. O problema de algumas dessas interpretações é que muitos pegam o enunciado profético, fazem um modelo e tentam encaixar a profecia dentro desse modelo. Aqui no nosso estudo, nós utilizaremos somente o enunciado da profecia e usaremos o próprio quadro apresentado pela profecia, o próprio modelo usado pelo profeta, e depois olharemos para as folhas da história para sabermos quem se encaixa dentro do modelo profético apresentado na profecia. Muito bem, assim, para sabermos quem são os 7 reis ou as 7 cabeças, precisaremos ler o enunciado que se encontra em Apocalipse 17, e depois iremos para o livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Então João viu um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Isso aparece em Apocalipse 12, 3 e também no capítulo 17, 3. O dragão, como nós sabemos, representa a antiga serpente, o diabo, Satanás. Mas o dragão também representa os reinos da terra, os reis, os governadores do mundo. Lembre-se que o quarto animal de Daniel 7, um bicho feio, terrível e espantoso, é na realidade um dragão. Assim, o Império Romano é representado por um dragão. E quando a Bíblia fala em Apocalipse 12 que o dragão perseguiu o menino e tentou matar o menino, e perseguiu a igreja e tentou matar a mulher, etc., não quer dizer que Satanás pessoalmente perseguiu Jesus e perseguiu a igreja, mas sim que ele utiliza os reinos da terra para perseguir o povo de Deus. Ele usa o Estado. Por exemplo, quem perseguiu Jesus quando ele nasceu não foi Satanás pessoalmente, foi o Estado, na pessoa do rei Herodes. Quem perseguiu a igreja nos primeiros anos foram os imperadores romanos. Por isso, um dragão representa não somente o diabo, mas também os reis da terra, as nações, os reinos, o Estado. E nós sabemos que a trindade do mal, ela é composta pela besta, o falso profeta e o dragão. E quando nós lemos Apocalipse 19, nos versos 19 e 20, ali aparece a besta, o falso profeta e os reis da terra, a tríplice aliança pronta para guerrear contra Jesus. Então, um dragão representa também os reinos da terra, e isso o próprio diabo disse quando ofereceu os reinos da terra para Jesus, se ele tão somente o adorasse. Assim, quando João viu uma mulher assentada numa besta vermelha, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ele está falando de um poder religioso, uma igreja que está ligada totalmente ao Estado, aos governos do mundo. E nós já sabemos por que essa mulher gosta tanto assim do apoio do Estado, porque seus ensinos não se fundamentam na verdade, não podem ser sustentados pela Bíblia. Por isso, ela usa o poder opressivo do Estado para impor seus dogmas, e os que se recusam a obedecer terão de arcar com as consequências, encarando as leis coercitivas e punitivas do Estado.
Essa mulher sempre esteve envolvida com o Estado e chega uma hora em que ela mesma se torna o Estado e acaba ocupando o lugar de uma cabeça, um reinado. Com base nesse quadro, agora fica mais fácil entender o contexto. E então nós vamos ler. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está assentada. E há 7 reis, 5 já caíram e 1 é. E o outro ainda não é vindo, e quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era, e não é mais, mesmo sendo o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Apocalipse 17, 9 a 11. Bem, nós sabemos que montanhas significa reinos, né? Quando vê aquela pedra lançada não por mão humana e derrubou a estátua, e aquilo tudo se tornou como se fosse palha, e então aquela pedra se tornou numa grande montanha. Essa montanha simboliza o reino de Cristo, o governo de Cristo. Então, montanha significa reino. Bem, nós temos 7 cabeças. Quando o anjo estava falando com o profeta, 5 cabeças já tinham caído. E uma, isto é, a 6ª cabeça, era a que estava no cenário, porque a 7ª cabeça ainda não tinha vindo. E quando viesse, duraria pouco tempo. Assim, quando o anjo chama o profeta e diz: venha que eu vou te levar para você assistir o julgamento da mulher rameira, ele está introduzindo o profeta na profecia, exatamente no tempo do 6º rei, no tempo da mulher rameira. E ele dá muitos detalhes sobre essa mulher e a besta sobre a qual ela está assentada. Por isso, ele fala: 5 já caíram. Isto é, no momento que eu estou falando contigo, apresentando esse quadro, João, o julgamento da mulher que está sentada na besta, 5 reinos já se passaram, e existe um, que é o reino dela. Agora, devemos entender o dragão vermelho, assim como é a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, etc. Isto é, ele viu um todo, um sistema composto por reinos, uma estátua, e cada parte dessa estátua representava um reino, cada reino substituindo o outro sucessivamente até a volta de Cristo. Assim também é o dragão vermelho com 7 cabeças. Cada cabeça representa um rei ou reino que vai sucedendo um após o outro até a volta de Jesus. Assim como no livro de Daniel, nós temos os mesmos 7 impérios que dominariam o mundo desde Babilônia até a volta de Cristo. Então, o dragão vermelho com 7 cabeças representa o governo de Satanás neste planeta, porque o dragão por si só, nós sabemos que ele é o diabo. Mas ele não vai pessoalmente fazer o serviço. Ele usa ferramentas, instrumentos, representantes. E Apocalipse 13, 2 deixa isso muito bem claro e fala, inclusive, quem são os representantes dele aqui na Terra. Assim, o dragão representa um instrumento que ele usa para oprimir o povo de Deus, isto é, o Estado. Satanás levou Jesus a um alto monte e apresentou os reinos do mundo e a glória deles e disse a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, 8 e 9. Então, os reinos do mundo pertencem a Satanás. O dragão vermelho representa os reinos do mundo, assim como a estátua do sonho do rei Nabucodonosor também representa os reinos do mundo. E é por isso que Daniel viu o ouro, a prata, o bronze, o ferro, enfim, todos aqueles metais se transformarem em palha, e o vento os levou, quando veio a pedra não lançada por mão humana e destruiu a estátua. É por isso que o dragão vermelho com 7 cabeças, que representa o Estado, os reis da terra, será destruído da mesma forma. Quando vamos para Apocalipse 19, nos versos 19 e 20, ali nós vemos a besta, o falso profeta e os reis da terra, todos preparados para guerrearem contra Jesus, mas eles são tomados e lançados no lago de fogo, que queima com enxofre. Então, uma mulher assentada na besta representa uma igreja que domina o mundo, porque controla os governos da terra. Por isso, ela está assentada num dragão vermelho com 7 cabeças, sendo que cada uma dessas cabeças representa cada reino que vai dominar o mundo, desde Babilônia até a volta de Cristo, e com 10 chifres, e ela recebe apoio desses 10 chifres. Foi assim no começo, quando ela se tornou a 6ª cabeça, que mais tarde foi ferida de morte,
mas essa ferida será curada e futuramente ela receberá o apoio dos 10 chifres novamente. Num outro contexto, é claro, mas a Bíblia revela que serão 10 reinos, 10 reis que ainda não receberam o reinado. Apocalipse 18 fala muito bem claro dessa relação que ela tem com o Estado. A igreja e Estado, igreja e os governantes das nações. Segundo o profeta João, os reis da terra cometeram fornicação com ela e viveram deliciosamente com essa mulher, com essa igreja. E nós sabemos que essa relação ilícita entre a igreja e o Estado nunca deu certo, principalmente para o povo de Deus. E ela se baseia fundamentalmente na idolatria. Assim que nós vamos para o livro de Daniel, no capítulo 7, e lá nós veremos o quadro dos poderes que dominariam o mundo desde Babilônia até a volta de Cristo. Não inventaremos nada, não acrescentaremos nada, não daremos nenhuma opinião de homem, vamos apenas apresentar o modelo como está na Bíblia. Então, nós temos um leão com asas, um urso com um lado maior que o outro, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, um dragão, 10 chifres e um chifre pequeno. Muito bem, esse é o quadro apresentado pelo profeta Daniel e ele para no 6º rei, no chifre pequeno, e deixa claro que no final do reinado desse 6º rei, acontece um grande evento no céu, começa o julgamento dos mortos no santuário celestial, e o tempo de duração desse reinado, segundo o profeta, é de um tempo e tempos e metade de um tempo, o que nós já vimos que dá 1.260 anos. Muito bem, então, quando vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 13, vemos ali 2 bestas, e a besta que sobe do mar tem as mesmas características dos 4 animais de Daniel 7, inclusive até o mesmo tempo de duração. Só que em Daniel fala em tempo e tempos e metade de um tempo, e em Apocalipse diz 42 meses, mas é o mesmo período, dá o mesmo resultado. E a besta que sobe da terra está trabalhando arduamente para fazer a vontade dessa besta, tanto que faz uma imagem a ela e implanta também a sua marca. Para ter tamanho poder no qual o mundo todo será envolvido, tem que ser um reino, um estado ou um país que tenha poder ou influência de alcance mundial. E então vamos colocar essa besta no quadro profético, ocupando o 7º lugar, o 7º rei. Porque ela trabalha em conjunto, segundo a Bíblia, com a besta. Ela exerce todo o poder da besta na presença dela, a besta que subiu do mar. Então, essas 2 bestas completam o quadro apresentado pela Bíblia, as 7 cabeças, que na realidade são 8. Assim nós temos como significante um leão com asas, um urso com um lado maior que o outro, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um dragão, 10 chifres, um chifre pequeno, uma besta que sobe da terra e uma besta que sobe do mar. Agora, como significado, nós temos um leão com asas, Babilônia, um urso com um lado maior que o outro, a Média e a Pérsia, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, a Grécia, um dragão, Roma, 10 chifres, as 10 tribos bárbaras vindas do norte, um chifre pequeno, o papado, a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América, a besta que sobe do mar, o papado. Então, esse é o quadro geral que nós temos, lendo a profecia e olhando para a história. O papado faz parte dos 7 reis, ele é o 6º rei e voltará ao governo do mundo novamente como o 8º rei, assim que os Estados Unidos promulgarem a lei dominical. Então vem a ruína nacional e essa crise se espalhará pelo mundo todo. Esse será o precedente para o papado voltar ao governo do mundo. Agora, com relação aos 10 reis, eles existem em 2 ocasiões na Bíblia, sempre antecedendo o poder religioso, o papado. Os 10 reis do passado, Daniel 7:24. O papado surge depois do caos instalado pela invasão dos povos germânicos vindo do norte. As invasões germânicas ao Império Romano foi um processo gradual que começou ali nos primeiros séculos depois de Cristo e culminou com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo.
Este período envolveu a migração e invasão de vários povos germânicos, como visigodos, vândalos, ostrogodos, érulos, francos, etc., que se instalaram em diferentes regiões do Império, onde hoje nós chamamos Europa. A instabilidade política, econômica e militar romana, combinada com a pressão dos povos germânicos, contribuíram para a desagregação do Império. Essas invasões se deram de forma lenta e progressiva, com contatos iniciais entre romanos e povos germânicos, ali no começo. A pressão demográfica e ambientais, juntamente com a busca por novas terras e recursos, impulsionou as migrações germânicas para o sul. Os povos germânicos, inicialmente, foram utilizados pelos romanos como aliados militares e trabalhadores em regiões fronteiriças. No entanto, com a crise do Império, eles passaram a representar uma ameaça, estabelecendo seus próprios reinos e desafiando a autoridade romana. As invasões germânicas, juntamente com outros fatores internos, como crise econômica, instabilidade política, militar e corrupção, contribuíram para a fragmentação e desagregação do Império Romano e a instalação do caos naquela região. Quando as tribos bárbaras invadiram o território do antigo Império Romano, aquela região se transformou num caos, e as pessoas doavam seus bens à igreja porque acreditavam na instituição e clamaram para que o bispo de Roma governasse sobre elas e estabelecessem a ordem. Agora, no final, será a mesma coisa. A história vai se repetir. Após a instituição da marca da besta, o falso sábado, a lei dominical, o mundo entrará numa grande crise sem precedentes e se transformará num verdadeiro caos. A crise será tão severa que o mundo será dividido em 10 blocos ou 10 regiões para tentarem resolver o problema, e as pessoas do mundo todo vão clamar para que o Papa tome as rédeas do governo do mundo e restabeleça a ordem e tire o mundo da crise. Este cenário é apresentado em Apocalipse 17, 12. A crise da qual o mundo nunca conseguirá sair, porque daí só resta a destruição. Por isso, o oitavo rei é o que vai à perdição. Daí para frente, a crise só se intensifica e agrava, porque a porta da graça se fecha, o Espírito Santo é retirado, o mundo será mergulhado num caos arrasador. As pragas começam a cair e o mundo se junta para tentar salvar o planeta com um dia de descanso semanal no domingo, que será um falso sábado. Mas, como continuam pecando, a crise, as calamidades, só ficam cada vez mais intensas e frequentes. E assim, eles colocarão a culpa nos guardadores do sábado, porque é o único povo que não se juntou com o mundo todo para lutar contra as ameaças das alterações do clima e o caos instalado na sociedade. E daí para frente, você já conhece o que vai acontecer com os dois grupos de pessoas. Os que recebem a marca de Roma, obedecendo o seu falso sábado, e o outro grupo, formado pelos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.